Galerinha do xadrez, e vazou e trazendo mais uma aula aqui fantástica para vocês. E agora com esse mate impressionante, checkmate de rei, cavalo e bispo contra rei. Rapaz, isso é um calo no sapato de muita gente não consegue dar esse checkmate, né? E eu confesso que ele não é tão simples, mas é possível se você se dedicar e entender a técnica que lhe leva a ganhar a partida. Eu confesso que tem muita gente jogando torneios online, jogando torneios presenciais, chegando em condições como essa e infelizmente não ganha a partida, deixa o ponto na mesa e sai frustrado por não conhecer a técnica para executar esse mate. Enfim, sem mais delongas, né, vamos aprender essa arte milenar. E eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal Riva Chess, que vocês deem um like, deem um ok, comentem, deem sugestões, críticas, fiquem à vontade, compartilhem com seus amigos. Tem muita gente querendo aprender a jogar xadrez, né? E o canal Riva Chess está aí para lhe ajudar a melhorar o seu xadrez, tá bom? Então vamos lá, a técnica que leva a ganhar a partida com rei, bispo e cavalo contra rei. Primeiramente vamos falar do negro. O jogador de negras ele deve procurar ficar no centro ou em um dos cantos brancos do tabuleiro. Nesse caso aqui, nós estamos jogando com um bispo de casa de cor escura. Então o preto, o rei negro, vai procurar ficar na diagonal de cor clara. Se o bispo fosse um bispo de cor clara, o negro procuraria ficar na casa do canto da diagonal escura, tá ok? Hoje nós vamos trabalhar com o bispo negro. Então o preto tem como objetivo ficar aqui nessa diagonal, nesse canto, ou ficar no centro do tabuleiro. Enquanto que o branco, ele tem toda uma técnica para poder encurralar o rei, cercá-lo e tirar ele dessa casa branca e levar ele para uma casa dos flancos escuros, tá certo? Vou falar um pouco sobre essa técnica, mostrar algumas posições e depois a gente vai ver toda a partida, tá ok? A primeira técnica é a técnica das 3 diagonais, tá? Existe a diagonal 1, que é essa aqui. Eu vou marcar aqui com essas fichinhas, são peças de dama. Se você observar, aqui é uma diagonal que bate aqui nesse canto formando um triângulo maior, tá ok? E existe esse outro triângulo aqui, que é o segundo triângulo, e existe esse triângulo aqui, que é o terceiro triângulo, o triângulo menor. Então nós temos um triângulo, 2 e 3. Nós vamos trabalhar cercando o rei dentro desses 3 triângulos, né? A posição vai ficar mais ou menos assim. Opa! Eu tenho um bispo, já está marcando uma diagonal do triângulo maior. Aqui ele está marcando a diagonal do triângulo segundo. E aqui ele está marcando a diagonal do triângulo terceiro. Então, isso aí é uma das técnicas que você tem que fazer para chegar no arremate de bispo, cavalo e rei contra rei. Uma outra regra é que o bispo ele sempre vai ficar uma casa antes da casa do canto da diagonal. Ele não fica aqui, ele fica aqui ou aqui. Posteriormente ele vai entrar nesse triângulo menor, mas depois ele vai ficar aqui ou aqui. E posteriormente ele vai entrar nesse triângulo e aí ele vai ter já o apoio do rei
para poder efetuar o checkmate. Então, outra coisa importante é o posicionamento do cavalo. Essa aqui é uma das posições que a gente vai alcançar durante uma partida. É esse posicionamento, tá? Oposição de rei e bispo e cavalo na mesma linha ou coluna, com uma casa de diferença, de distância. E o que é que acontece? Observe essa marcação aqui que eu irei fazer agora. O bispo está marcando essas casas. E o cavalo está marcando essas casas aqui. Tá ok? Eu acredito que você está visualizando muito bem aí. Observe que o rei está preso totalmente dentro do triângulo, do primeiro triângulo, né? Ele não tem como sair. Aqui o rei marca as saídas e a oposição, e aqui tem uma barreira impenetrável entre o bispo e o cavalo. Então essa é uma das primeiras posições que nós vamos conseguir, certo? Após essa, virá a outra posição, que é também um pouco parecida com essa. Ela pode ser assim e pode ser assim. É uma outra situação. Se você observar, o rei também não tem para onde jogar, é uma outra barreira. Poderia ser também assim. Só que aqui o rei pode aproximar. Então provavelmente é assim também. Ok? Então, sem delongas, vamos lá aplicar esse mate. Lindo checkmate. E nós temos aí, lembrando, 50 lances para efetuar o checkmate. Eu vou pegar minhas pecinhas aqui. Eu tenho 45 pecinhas. Eu acredito que em 45 lances a gente consegue dar o checkmate, tá bom? Se eu não estou enganado, o mínimo é 35, 36, 37 lances, você já consegue. Se eu errar alguma coisa durante o percurso, vocês me perdoem, tá certo? E eu acredito que em menos de 50 a gente conclui aí a ideia. Então vamos lá. Checkmate. A ideia é aproximar o rei do centro, dominar essa diagonal ou essa diagonal. Fica a critério de cada um. E depois a gente chama o cavalo por último para fazer o cerco e aquelas barreiras que eu mostrei. Então vamos lá. Primeiro lance. 1. Rei aqui, rei aqui. 2. O rei negro está buscando ir ao centro e permanecer nessa diagonal branca, que é a diagonal de cor contrária ao bispo das brancas. Rei negro chega ao centro. Três lances. Cheque. Rei negro volta, porque a ideia dele é ficar aqui nessa casa. Se ele ficar aqui e o branco não fizer a manobra correta, o jogo está empatado. Agora, observe que o rei está cercado aqui, ó. A gente vai fazer esse rei perder um tempo jogando o cavalo. Rei aqui, rei aqui. Cavalo, rei, rei no centro, rei nas casas brancas.
Pronto. Primeiro passo a gente pode concluir, né? Conquistamos o centro, certo? E agora o rei ele vai querer vir para essa casa, porque se ele for para dentro do triângulo, vai ficar mais fácil para a gente dar o checkmate. Então, quando se adquire essa casa, é hora de continuar ganhando a oposição com o rei. Joga aqui. Rei aqui. Rei aqui. Rei aqui. Beleza. Eu poderia correr com esse rei para essa casa aqui, mas eu não quero. Eu quero dar o checkmate aqui para que a visibilidade para você aí fique bem melhor, tá bom? Já foi 10 lances, precisamos correr para não dar empate, né? 50 lances é empate. Lance branco agora, veja só. O rei ele não vai para lá, ele vai voltar para cá, certo? Ele vai ficar lutando por essa casa aqui. E o bispo está defendendo essa casa aqui. Então o que é que a gente vai fazer? Uma manobra de cavalo para dar um cheque nele aqui, para que ele saia dessa casa e entre no triângulo, que é a primeira, é o primeiro triângulo, né? A primeira fase do jogo é ganhar o centro. A segunda é dar cheque nele para que ele vá para o triângulo. Depois que ele for para o triângulo, a coisa fica mais fácil. Então, um lance de cavalo, 2 lances de cavalo, e agora eu vou marcar essa casa, certo? E o rei agora não pode jogar aqui, ele tem que jogar para cá. Vai haver momentos em que o rei vai levar o cheque aqui, certo? Só que nessa situação aqui, eu posso ter dado um lance a mais ou um lance a menos e o rei não levou o cheque. Mas de qualquer forma, se ele tivesse aqui, ele iria levar o cheque agora, né? E a gente ia forçar com o rei e bispo, né, ganhando essa casinha, para ele jogar cada vez mais para lá, certo? Ele agora jogou para cá, lance das brancas, bispo marcando essa casa aqui para que ele não venha mais e entre no triângulo. Rei jogou. Ele agora tem essa saída aqui, o rei, e tem essa aqui. Só que ele vai querer fugir por aqui para ir lá para outra diagonal branca. E agora vem o trabalho de fechamento do triângulo. Lance branco, cavalo aqui. Marquei essa casa. Ele pode voltar. Cheque de cavalo. Bispo. Cavalo. Cavalo. Ele não pode jogar aqui, nem aqui, nem aqui. Bispo. Rei. Pronto, chegamos àquela posição que eu falei. Temos aí os 10 lances ainda para fazer 30 lances. Estamos com 20 lances e conseguimos aquela primeira posição do triângulo. Eu espero que vocês se lembrem. Vou marcar aqui de novo. Olha lá a barreira impenetrável que ele não consegue passar mais. Tá ok, gente?
E o rei está aí cercado dentro daquela barreira que a gente mostrou no começo do vídeo. Estamos com 20 lances. E agora é um trabalho de oposição, porque ali, naquele setor, ele já não passa mais. Aqui, ó, tá tudo marcado aqui. Tanto essas 3 casas, como essas 3 casas, o rei está totalmente cercado. Então agora é só um trabalho de oposição. E a gente começa jogando o bispo aqui para marcar e fazer o rei jogar para trás. 21 lances. Rei. Volta o bispo para cá. Rei. Ele tenta forçar para que eu não continue empurrando ele aqui, ganhando a posição. Mas quando ele joga aqui, ele entra dentro do segundo, ele entra, né, no segundo triângulo. E aí a gente consegue novamente encurralar mais ele ainda. E ele agora joga aqui. E a ideia agora é continuar empurrando ele, porque ele vai buscar, ó, atacar meu bispo aqui. Então vamos lá. Rei, 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 epa, perdão, rei, rei, e agora a gente vem com o bispo para o outro lado e a marcação continua. Olha o cavalo marcando essa casa aqui, que coisa linda. Ele é obrigado a jogar aqui. Ok. Vamos ver agora. Ele está dentro do segundo triângulo. E a gente agora vai colocar ele dentro do terceiro triângulo. Observe que o bispo está na ponta. E ele agora vai para cá, porque ele tem que ficar uma casa adjacente à casa do canto. Rei joga. E agora vamos com o rei para cima, ganhando a oposição e obrigando ele agora a ir para o ponto dessa casa onde ele vai levar o checkmate. Joguei, jogou. Temos aqui 30 lances dados, mas dentro dos 30 lances, né, a gente vai passar um pouco do que é considerado a quantidade menor, mas acredito que você está entendendo. Primeiro domina o centro, depois faz aquela barreira com o rei aqui, ganhando a oposição, entra no segundo triângulo e posteriormente a gente vai eliminar ele lá no cantinho. Lance do branco, prêmio. Nós já demos 30 lances. Estou tirando aqui essas peças para a gente contar. Ainda temos 20 lances aí para a gente dar o checkmate, é suficiente. O lance branco agora, gente, é rei, é uma manobra de cavalo, né? O bispo está marcando essa casa e o rei está marcando aqui, então agora é uma manobra de cavalo. Esse cavalo virar para cá, o rei joga aqui, ele quer passar para o lado de lá, a gente não vai deixar, né? E o cavalo joga aqui. E o rei volta, 2 lances, tá? 2 lances aí. Observa que essa é a segunda manobra. O cavalo e o bispo agora estão marcando essas casas aqui, ó. Sempre a ideia é a mesma. O domínio da diagonal e o cavalo na mesma linha ou coluna, uma casa de distância, forma esse bloqueio que impede o rei de sair e a gente vai empurrando com a oposição de rei ele para o canto do tabuleiro. Vou tirar aqui, já demos 2 lances. O lance negro agora é aqui.
jogo o rei aqui. E o rei já não pode mais jogar aqui por causa do cavalo, ele é obrigado a jogar aqui. E aqui a gente ganha novamente a oposição. Ele joga aqui, nós jogaremos aqui. $35, né, eu acredito. Talvez eu já tenha perdido a conta aí, mas uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença não, porque ele já está praticamente em posição de mate aqui em 8 lances no máximo. Lance branco agora. Nós vamos jogar exatamente o rei aqui. Ele vai jogar. A gente joga aqui perdendo um tempo. E ele agora tem duas opções. Ou ele joga aqui, ou ele joga aqui, ou ele joga aqui. 3 opções, né? Se ele jogar aqui, a gente vai entrar com o bispo no triângulo. Se ele jogar aqui para evitar o bispo entrar, a gente entra com o rei. A gente pode até ver as duas situações, tá? Ele entra aqui, a gente entra com o rei. Ele é obrigado a jogar para cá. 37. Joga o bispo. Joga o rei. Joga o bispo aqui. Joga o rei. Então a gente puxa o bispo, ele joga o rei, e o rei agora só tem 2 casas, né? Aqui, 40 lances aí, eu acredito. Aqui a gente tem uma simples manobra que vai efetuar o checkmate em 2 lances agora, tá? Que é o cavalo, ele vem pra cá, o rei vem pra cá. Você vai dar cheque de bispo, o rei vai vir pra cá. E aqui, checkmate de cavalo. Eu fiz em 42, 43, 45 lances, né? O máximo, lembrando, são 50 lances. Eu queria somente voltar aqui para vocês verem esse momento aqui, que esse momento é bem interessante, quando tá assim. A gente viu ele jogando para cá, agora vamos ver ele jogando para cá. Se ele joga para cá, você joga com o bispo entrando na diagonal menorzinha, rei, bispo, rei, cavalo, que já é preparado no cavalo para dar um mate, né? Rei aqui, perdão. E aí ele só tem 2 casas. Joga aqui, joga cheque, sobe, mate. Ok? A outra situação seria ele jogar o rei aqui, que também não dá certo, né? Você joga o rei, ele joga o rei. Você joga o cavalo, ele volta, você entra com o bispo, ele volta. Você não pode jogar aqui porque dá empate, você joga aqui. Ele desce, você dá cheque, ele sobe e você mata. É isso, gente. Espero que tenham aprendido aí, né? Eu confesso que não é uma técnica tão fácil, né? Você passa por uma série de situações. Você tem que ganhar o centro, ganhar um triângulo, ganhar outro e ganhar outro para finalizar, tá? Mas com a prática, certo? Com a prática, com certeza vocês vão aprender a realizar esse checkmate rapidinho, né? Em 1 dia, 2 dias, você repetindo ele várias vezes, você aprende numa boa. Pessoal, assinem meu canal, tá? Espero que tenham gostado dessa fase aí de mates elementares, né? Aprenda esses mates porque você vai ter muito sucesso, muito êxito em muitas partidas por causa dessas situações de mate. No xadrez a gente tem que aprender um pouco de tudo e os mates elementares é muito importante. Assinem o canal, curtam, compartilhem,
escrevam, né, falem alguma coisa que acharam, né, eu agradeço aí a vocês. E próximo vídeo aí estamos preparando novas situações do jogo de xadrez para vocês evoluírem, tá bom? Um abraço a todos, valeu!